isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. E hoje eu tenho a ilustre figura do Rodrigo Scott, que ele é nada mais, nada menos inserido na lista da Forbes Under 30. Não é isso, Rodrigo? É isso aí, Camila. Eu Obrigado gostaria que você se apresentasse para o público e contasse o que é inteligência artificial que não entra nas nossas cabeças. Já contar agora? Conta tudo o que você quiser, despeja. Vamos devagarzinho, a gente vai entendendo, vamos esmiuçando. Legal. Bem, vou começar falando do meu trabalho, é inteligência artificial, né? Eu tenho uma empresa que é uma startup de São Paulo, que o foco é trabalhar com inteligência artificial para entender a linguagem humana. E a inteligência artificial é basicamente a capacidade que o computador tem de aprender com informações e conseguir, a partir daí, automatizar uma tarefa ou performar alguma ação que só, então, com pessoas você conseguiria fazer. Então, ela aprende esses padrões e, a partir do momento que ela aprende esses padrões, ela consegue trazer escala e velocidade em processos, por exemplo, para negócios, né? Então, a gente está vivendo uma era que o grande ponto de virada agora é a inteligência artificial, né? É um trabalho que eu tenho desenvolvido já há 10 anos com a minha empresa e meus parceiros. Então, lá atrás, você nem se falava muito, mesmo a gente trabalhando com inteligência artificial, a gente não usava muito esse termo porque parecia muito filme de ficção científica. Para mim parece, para vocês aí, gente, é difícil. E hoje até a gente se surpreende com as coisas que têm acontecido, né? Então, de fato, o mundo, a gente está começando a ver uma mudança fundamental em tudo que está acontecendo, assim, que tem relação com o computador, que é basicamente quase tudo que a gente faz no dia a dia, né? Tudo tem um pouco de computação. Então, a IA está presente ali quando você faz uma busca no Google, quando você ouve uma música no Spotify, quando você usa o seu Waze. E a gente está vivendo um novo momento, que é o momento da criatividade de máquina. Então, antes a inteligência artificial ela entendia algumas coisas, fazia algumas coisas bacanas, e agora ela está gerando fotos, vídeos, texto e fazendo trabalhos que antes era até difícil a gente acreditar que ia ser tão rápido de chegar. Vamos supor, o homem criou a inteligência artificial, concorda? Quem ensina a inteligência artificial? Quem ensina? Exato. Como ela aprende? Boa pergunta. A IA é um grande modelo estatístico. É uma série de matrizes matemáticas ali e vários algoritmos, várias formas de se fazer, né? Não tem uma forma específica. E basicamente ela aprende com exemplos. Então, por exemplo, eu tenho uma foto de um cachorro e uma foto de um gato. Eu forneço essa foto para o computador dentro de um programa determinado e falo, olha, isso daqui é uma foto de um cachorro, e escrevo cachorro. Escrevo dog, e aí falo em várias línguas que eu quero. Aí eu coloco, eu falo, ensino ela a aprender como que uma frase que relaciona cachorro, qual que é esse significado dessa frase, assim como gato, assim como outros pontos. E aí, a partir do momento que ela tem essa massa de exemplos, que é chamado de training data, né, dados para treinamento, ela começa a relacionar esses padrões. Então, hoje, por exemplo, a gente tem ali um sistema que chama de Vector Database, né, que é uma base de dados vetorial, ou seja, a gente tem, por exemplo, o conceito de rei associado com homem, e o conceito de, se você pega rei e associa ele com mulher, ele entende que aquilo é rainha. E se eu tenho o conceito de rainha associado com o conceito de jogo, eu tenho xadrez, por exemplo. Então, um liga no outro, digamos assim, a cabeça dele, a cabeça da inteligência artificial, daquele computador. Uhum. Tô falando certo, gente, com ele? É bom usar sempre entre aspas, né? Tá. Porque a máquina, de fato, ela não compreende, ela não entende as coisas como o humano, mas sim, existem esses pesos, né? Essas ligações entre esses conceitos, e isso já é uma abordagem mais moderna e mais para esse lado que está acontecendo agora, né?
E isso permite que ela consiga entender, por exemplo, todo mundo já deve ter testado aqui o ChatGPT. Né? Então o ChatGPT ele funciona bizarramente bem, né? Se você utiliza, você pergunta, ele dá respostas, ele escreve texto, faz música, porque ele entende muito bem a linguagem humana. E a linguagem é uma ferramenta ancestral que a gente tem para passar conceitos, né? Eu estou explicando, estou tirando as coisas da minha cabeça, passando ela para a sua cabeça através da linguagem. Então a linguagem conecta as coisas, né? Eu gesticulando com as minhas mãos, eu estou também trabalhando uma certa forma de linguagem. E aí, a partir do momento que a máquina conseguiu entender muito bem linguagem, que é o momento que a gente está conseguindo ver essas coisas muito loucas, né? Essas coisas muito impactantes. Mas isso não veio da noite para o dia, né? Foi criado oriundo de outras formas de inteligência artificial que tem há muito tempo, pelo menos aí uns 10 anos que a gente utiliza modelos de aprendizado de máquina, o machine learning, que é basicamente a gente conseguir, quando você entra no seu Gmail, tem a caixa de spam, uma das coisas mais antigas de inteligência artificial, ele conseguir entender se aquele e-mail é um spam ou não. Então, isso é uma forma de IA. E aí a gente evoluiu para entender, por exemplo, fotos. Então eu consigo entender a diferença de uma foto de um leão ou de um leopardo, por exemplo. Diferenciar isso. Eu estou processando mais informações. Uma foto é muito mais complexo para a máquina entender do que um texto simples de um e-mail. Então precisou de mais poder de computação, de novos algoritmos, novas invenções, né? O tempo passar para ter essas tecnologias. E agora a gente está entrando no que é chamado de IA generativa. Então a gente passou de machine learning para o deep learning, ou seja, machine learning é o do spam, o deep learning é o da foto. Exemplo, tá? São vamos só, pegando aí, gente, só alguns exemplos. E o IA generativa, inteligência artificial generativa, ela trabalha com formas muito mais complexas, ela entende conceitos mais complexos e responde de uma forma muito mais rica e muito mais criativa. Então, de fato, ela consegue, por exemplo, inventar um roteiro de um filme completo, com toda a narrativa do filme, com todos os personagens do filme. Mas isso não tem a criatividade do ser humano, aquele toque, não é, Rodrigo? Ou você acha... Ele aprendeu com tudo que ele leu sobre isso. É como se ele tivesse lido todos os roteiros ou toda a internet. E aí, que eu estava falando dos conceitos que se relacionam, então imagina que uma máquina viu todos os roteiros e todas as formas como os personagens se conectam ali dentro daquela matriz vetorial ali que eu falei. Porque ele tem tempo, ele se situa em todos os lugares, não é como o ser humano que conseguiria assistir todos os livros possíveis, ver todos os vídeos. Papagaio, eu falo que é um grande papagaio cibernético, porque ele não entende de fato. Ele só replica aquilo que ele entende. Se eu fizer tan-taranã-tan, o que você vai fazer? Tan-tan. Meu Deus! Então, é exatamente isso, né? Mais ou menos isso, né, que o computador faz quando você está falando com ele. Então ele consegue entender o que ele já aprendeu ali, né? Entender com tudo que ele já viu. Então ele sabe, se alguém falar tan-taranã-tan, o que vai vir é tan-tan. E aí ele não vai nem titubear para falar isso, né? Então se você falar, uma bola é um objeto, e aí que é redondo, que rola, que é usado para futebol, ele tem várias opções que ele pode dar. Mas essas opções que ele traz é com base no que ele aprendeu, olhando todos esses textos. E aí a gente começa a entrar em outras questões, por exemplo, o impacto que isso tem em direitos autorais, né? O impacto que isso tem em viés, porque você fez uma boa pergunta, né? Como que a máquina aprende? Existem algumas questões, por exemplo, tem um caso emblemático que Adoro exemplos, pode dar-nos vários, Rodrigo. Que foi uma empresa ali norte-americana, fez um sistema de reconhecimento de face. Então, uma empresa ali do Vale do Silício, onde o homem de 40 anos branco reina, e aí ele fez todo o treinamento da máquina, ensinou a máquina com base naquilo que é a realidade do Vale do Silício, que é uma bolha, né? E aí
as pessoas que trabalhavam na empresa foram testar ali, né, o sistema, eles estavam ali no processo de colocar isso no mercado, que eram indianas, não conseguiam ser reconhecidos, porque a pele é mais escura. Ou um outro exemplo, que estavam começando a fazer um processo de automatização de julgamentos nos Estados Unidos, para ver qual que era a possibilidade de acelerar esse processo de julgamento ali para alguns casos, e pessoas que tinham tom de pele mais escuras tinham ali uma pena maior sem uma base jurídica Porque em ela não cima. pensa, né? Porque ela não pensa, ela só replica exemplos. Então, essa questão do viés, né, do ensinamento da máquina e tudo mais, é uma das grandes pontos de discussão que está em torno aí da inteligência artificial hoje. Dos direitos autorais seria como ela aprendeu, digamos assim, né, aprendeu entre aspas, e ela vai replicar, de repente, textos de pessoas que vão falar, esse texto é meu, ou esse livro é meu, ou essa frase é minha, é dos idos, como é que é isso? Quem é o responsável daí? Eu vou dar um outro exemplo prático. Por favor. Ontem morreu o vocalista lá do Smash Mouth, que foi conhecido ali por aquela música que ele fez do Shrek, do All Star. E aí eu pedi para a máquina me falar ali, o ChatGPT, me trazer a letra do All Star, dessa letra. E aí eu falei, tá, agora eu quero que você faça uma versão brasileira dessa música. E aí ele falou, eu não posso fazer a versão brasileira porque eu vou estar infringindo direitos autorais. Ai, que coisa mais fofa, adoro, politicamente correta, inteligência mas você vê que artificial. para eles conseguirem fazer isso, eles já passaram por essa discussão, né? Já teve. Até me surpreendeu, que eu não sabia que ele tinha essa nova capacidade, né? Esse novo limite. Eu ia falar noção. Noção. A noção, na verdade, é um outro tipo de aprendizado que se dá na máquina, que são pessoas que vão olhar o resultado do que a máquina falou e falar, olha, isso daqui é perigoso, isso daqui está infringindo direitos. Como acontece conosco hoje em dia. E aí ela vai fazendo aquele label que eu falei ali do gato ou do cachorro, só que num nível mais avançado, falando, olha, você não pode falar como fazer uma bomba, você não pode fazer uma música que tem direito autoral, replicar essa música, porque senão o que ele poderia fazer? Ele poderia pegar essa música, fazer uma versão brasileira mudando ali um pouco a letra, e provavelmente ia ficar muito bom, por isso que eu pedi para ele fazer, porque eu queria saber o que ia haver. E isso poderia ser uma questão, mas de fato, assim, a gente tem ali eu estou falando muito de ChatGPT, mas aí tem uma outra tecnologia ali, o de IA, que chama Midjourney, que ela faz foto, gera imagens, não sei se você já usou, você já viu. É um negócio muito bom, muito bom. Muito obsoleta, gente. Preciso aprender mais com isso, Rodrigo. E assim, a gente tem usado isso para fazer nossas fotos ali de apresentação comercial e tudo mais, porque fica perfeito, indistinguível de uma foto normal. É literalmente indistinguível hoje. Então você consegue falar, olha, eu quero um copo de água em cima de uma mesa, com uma luz vindo dessa direção para cá, com uma lente 35mm dando um zoom assim assado. É feito sem foto. Com uma repórter no fundo vestindo marrom. Ele vai fazer, vai ficar perfeito. E aí como que ele conseguiu aprender tudo isso? Ele vendo as fotos da internet. Só que aí tem um ponto. Existe um site que chama Shutterstock, ou Getty Images. Conheço. Que é o que vende imagens de banco de imagens. E quando você vê essas fotos, essas imagens no Google, aí aparece todas, mas aparece com marca d'água. Porque até pouco tempo era difícil de você tirar marca d'água e tal. E aqui o que ele fez? Ele aprendeu com todas essas fotos, sem pagar direito autoral. Sem fazer as mesmas. E aí, mudando um pouquinho. Só que aí o Getty Images, se não me engano foi o Getty Images, abriu um processo contra o Midjourney, porque ele estava estava fazendo tão bem que estava gerando até a marca d'água. Em outras imagens. Aí ficou difícil o Midjourney chegar e falar, olha, não, veja bem, a gente não usou essas imagens, porque ele está até gerando a marca d'água de tanto que ele aprendeu sobre aquilo, em outras fotos que não tem nada a ver com aquelas. Gente, mas e o dono? Vamos começar a pensar aqui? O dono deste último programa que você falou das imagens.
Ele nem foi processado pelo Getty? Olha, eu não estou atualizado nesse assunto, mas eu acho que foi processado e eu não sei como que saiu, se está rolando, se está gol. Isso A é super máquina novo. dele deixou ele sair ileso, livre e solto. Será? Rodrigo já tem medo disso aí. Ele tá ali usando o álibi dele de inovador do Vale do Silício e tal. Mas é uma questão assim que tá sendo discutida no mundo inteiro e assim, o que mais eu sou também cofundador e presidente do Conselho da Associação Brasileira de ABRIA. Então a gente ali, um monte de empresas de inteligência artificial no Brasil, e a gente representa vários pontos ali de discussão. E um dos principais pontos é justamente o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil, porque quando a gente está colocando isso em pauta, um dos pontos que a gente levanta também a bandeira é você precisa ter um conhecimento minimamente técnico ou entender minimamente a parte técnica do assunto, porque senão o negócio ele fica totalmente descolado do que é real. Isso pode prejudicar o mercado, pode prejudicar o desenvolvimento tecnológico e tudo mais, porque a IA ela é uma baita ferramenta, mas existem essas questões, viés. Você vai nos contar daqui a pouco. Senão ele conta tudo no primeiro bloco. Eu quero que vocês fiquem aguçados para o segundo. E nós abriremos como você vai continuar. Mas Fica eu quero tranquilo. muito que falemos sobre o medo da inteligência artificial acabar com os empregos. Daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltamos. E eu queria voltar com um assunto bem bacana, inclusive, entre aspas, com um comentário de uma matéria da Exame. Rodrigo, o que diz ali? Sobre o medo da inteligência artificial acabar com os empregos. Dentre os 673 milhões de postos de trabalho analisados em uma pesquisa própria, a estimativa é que 83 milhões sejam eliminados para a criação de apenas 69 milhões, que desses ainda, metade não estará apto para lidar com a inteligência artificial. E o resto é desemprego? Olha, essa é uma pergunta importante. Muita gente tem feito ela desde quando a IA começou a pegar mais fogo, né, no mercado. E assim, o meu ponto de vista, acho que é importante ser bem sóbrio sobre essa questão, para não cair também naquela clichê de não, fiquem tranquilos, está tudo bem. Primeiro que assim, a gente está passando por uma transformação. Se a gente está fazendo o paralelo da transformação que foi a energia elétrica, e você comparar também, vai afetar a indústria de velas? Vai. Então, assim, só que é um nível muito mais profundo em várias esferas, né, que está acontecendo. Então, é importante a gente entender que a IA já está transformando o mercado de trabalho. É fato. Esse ano foi o ano dessa transformação. Fim do ano de 2022, começo do ano de 2023, por conta da IA generativa, que é essa mais criativa, que faz coisas mais complexas e muito mais próxima do que o humano faz. Então, a gente precisa ter um grande foco e uma capacidade de entender sobre o assunto e se educar sobre o assunto e ter essa flexibilidade de entender qual que é a sua geração de valor dentro do mercado de trabalho, porque é muito difícil também de prever, até a gente que trabalha com isso, eu não imaginava que ia chegar tão rápido o impacto da IA generativa, mesmo acompanhando de perto. Por exemplo, eu trabalho com computação, desenvolvimento de programas de computação, e eu tenho usado o IA para escrever pequenos programas de computador. Né? Então ele tem conseguido ajudar a trazer velocidade para os desenvolvedores, para mim pessoalmente fazer algumas coisas, e tem me livrado um tempo que antes eu ficaria fazendo coisas que é muito braçal ou repetitivo. Então aproveita esse gancho. Pessoal de casa, bom, vamos lá, o Rodrigo tem uma empresa disto, de inteligência artificial, e te procura. Qual é o seu trabalho em relação a essa empresa? A gente tem uma ferramenta que permite que empresas, negócios consigam habilitar os documentos que elas têm. Então, muitas empresas têm ali uma
cacetada de documentos ali, PDFs, apresentações, planilhas, tem várias informações ali do negócio. Então, imagina que você precisa prestar um atendimento ao consumidor, e aí o consumidor liga e quer saber sobre uma política específica Aí um ali no analista plano de humano saúde. não consegue. Aí o analista vai, pede um minutinho, o senhor vai abrir um monte de documento, quando você viu já passou 10 minutos. Né? O que a nossa ferramenta faz é, uma vez que você joga todos os documentos ali dentro, você já consegue perguntar, como se fosse uma interface de chat, no estilo chat GPT, mas você pode fazer qualquer pergunta sobre qualquer informação da empresa que está presente naqueles documentos, e a IA responde, e a gente consegue adaptar tom de voz, o estilo de texto, para responder o cliente. Gentileza, brasileira gentil, né? Na Exato. hora, precisa, porque você está com 2 pedras na mão quando você liga, né, pro atendimento ao consumidor, aí vai conseguir isso. Uma celeridade maior para não esperarmos. E aí pode ser aplicado, por exemplo, em atendimento ao consumidor. Então a gente tem casos de isso está conectado em telefonia, aí liga e pergunta, esqueci, estou no México e eu fui roubado, o que eu faço? E aí ao invés de você ler aquele calhamaço do seguro de viagem, a IA já responde exatamente o que você precisa, no contexto que você precisa. Ou, por exemplo, ajudar colaborador dentro da empresa a analisar contratos, por exemplo, é uma forma. Então, existe algum risco nesse contrato, tal, devido a tal situação, ou qual que é o melhor a se fazer dentro dessa situação, considerando que eu tenho esse produto. Então, você consegue fazer perguntas mais complexas e esperar uma resposta bem mais próxima do que um analista humano faria ali. Perfeito. E no mundo fraudulento, né, gente, é esse que nós vivemos, como é que fica a inteligência artificial versus fraudes? Ótima pergunta. Tomara que você estudei, né, gente? Uma sumidade. A gente tem um caso bem legal que a gente tem trabalhado junto com alguns parceiros que incluem o SUS, que envolve a gente identificar possíveis fraudadores em petições para tratamento que estão fora da cobertura do seguro. Então existem máfias, literalmente, que entendem ali pequenas nuances ali de como que pode fraudar uma petição. Eles têm um algoritmo, né? Na verdade, eles entendem o que está acontecendo lá e fazem na mão. Só que o que a gente consegue fazer? A gente consegue entender essas... Porque o juiz, quando chega no juiz, ele vai ver que todo cidadão tem direito à saúde, vai olhar ali e vai falar que a dona Maria precisa tomar um remédio de R$250 mil a dose e vai dar. Né? E é isso, todo cidadão tem direito à saúde. Não cabe a ele analisar tecnicamente ou aprofundar. E aí é claro que ele tem um respaldo e tudo mais, mas essa área é muito cheia, tem muitos processos, muitas coisas. Então a gente ajuda essa área a analisar todos esses processos, essas petições, e correlacionar as informações que normalmente não batem. Por exemplo, existe um código de doença com uma descrição de um tratamento, com uma descrição de um remédio, que é aí que mora onde o fraudador não atina para o erro conecta, dele, porque uma pessoa que tem glaucoma dificilmente vai precisar de um remédio de R$250 mil a dose. Né? Vocês entram com então a gente entende o que são os remédios, entende o que é o tratamento e tudo mais. Lembra que eu falei das bolas conectadas? Uhum. Né? Então é um pouco disso, só que aplicado para esse conceito. E aí a gente consegue dar um índice de, olha, seu juiz está aqui, o processo está aqui, você que vai decidir, é um humano que decide. Mas a gente indicou aqui que tem uma porcentagem de tantos por cento mais alto de ser uma possível fraude. Tá, então a inteligência artificial consegue navegar em vários âmbitos, né, gente? Jurídico, de medicina, Exato. Empresarial, tudo. Porque se alguém também, a foto, não precisa mais pagar um modelo para tirar uma foto. A inteligência artificial fará a foto que você quiser, não é? Aí já entra a falta de emprego que isso vai gerar. Ou seja, também a nossa capacidade de nos auto-reinventarmos. Né? É uma transformação. Numa primeira onda, a gente está vendo essa mudança de trabalho que era muito voltado a esforço repetitivo, a coisas que você precisa estar ali fazendo e mexendo pequenos parafusos, para ir para algo que é um pouco mais sofisticado, e agora a gente está entrando em algo que antes não era trivial. Uma das primeiras
uma das primeiras manifestações contra a inteligência artificial aconteceu esse ano em Los Angeles pelos roteiristas de filme. O que aconteceu? Conte-nos tudo. Está acontecendo um movimento onde tem os roteiristas, eles estão fazendo várias manifestações contra vários assuntos, mas entre eles, por exemplo, essa questão de serem substituídos por computador. Então, pelas tecnologias como o ChatGPT, que é o que a gente trabalha também. Então, se você chegar no ChatGPT e pedir para ele escrever um roteiro de curta-metragem, ele vai escrever e vai ficar bem bom. Vou tentar, gente. Eu vou tentar, porque eu estou preguiçosa para minhas... Para suas pautas. Minhas pautas. Eu vou tentar ver se vai dar o toque camilístico de ser. Eu te aviso, hein, Rodrigo? Porque senão daí eu vou aboletar. Não, mas é impressionante, é incrível. E, assim, é muito louco porque quando a gente vê filmes, por exemplo, tem um filme muito bom que chama Ela, do Spike Jonze, ou Her em inglês. É um filme que foi feito há 10 anos atrás, 9 anos atrás, e é muito real com relação ao estado da tecnologia que a gente está hoje. Eu imaginei que a gente ia demorar muito mais tempo para chegar ao próximo daquilo. Né? No filme, o personagem ele fica apaixonado por um sistema operacional que é uma IA que conversa com ele e se relaciona. Isso já é uma realidade, já está acontecendo isso, já tem ali na Ásia, principalmente, as pessoas que se relacionam com avatares que são seres totalmente digitais. Né? Então, assim, a mudança que a gente tem é uma mudança muito, muito louca, muito filosófica em muitos pontos, né? Porque a gente vê que o ser humano ele sempre esteve muito próximo e se relacionando muito com tecnologia desde do princípio. Então, fazer uma machadinha ali na época lá na Idade da Pedra era uma tecnologia, assim como fazer uma IA hoje é uma tecnologia. Então, a gente sempre esteve ligado à tecnologia, né, como humano. E a nossa criação hoje, ela está impulsionando o nosso cérebro, nosso poder criativo, ajudando a gente a pensar várias coisas. Daqui a muito, muito pouco tempo, isso vai encontrar uma outra grande revolução, que é a revolução da computação quântica. Fale-nos mais, pra gente ficar bem louca. Dentro da próxima década, isso vai ficar cada vez mais próximo da realidade. E é um negócio que muda completamente a computação. Você vai ter um poder sem precedentes de computação que as coisas vão se tornar obsoletas meio que da noite para o dia. Então, por exemplo, um filme, você vai poder... Na verdade, você já está conseguindo fazer isso. Por exemplo, daqui a muito pouco tempo, o Netflix não vai ser algo filmado. Vai ser algo 100% gerado pelo computador, com trilha sonora, roteiro, personagens, sem e tudo atores, feito para você. Sem gente de verdade. Tem gente para você. E aí, se você coloca a computação quântica, ele consegue fazer isso num nível bizarro. Bizarro, assim. O poder de processamento, de entender as coisas e gerar as coisas vai ser muito louco. Então, assim, a gente está no meio de uma coisa, de uma mudança... A gente vai testemunhar uma mudança fundamental para a humanidade, assim, nos próximos 10, 15 anos. Quem ficou para trás, ficou para trás. Não adianta apedrejar, né, a IA. Você concorda? Vamos tentar entendê-la e nos beneficiarmos com ela. Sim, assim, acho que o ponto principal não existe caminho para trás, ou volta, ou se manifestar de um jeito... Cara, assim, isso já aconteceu e a gente está aqui e as coisas só vão avançar mais com relação a isso, e não é para ver isso como algo maléfico, e sim se aprofundar minimamente para entender o que é isso, entender como isso pode te ajudar, por exemplo, no seu trabalho, ou no seu negócio, ou no seu dia a dia. Você não vai ficar refém disso, mas as coisas elas vão mudar. Né? A China já usa IA no governo, como base no governo, há muito tempo. Então, há muitos anos, e o governo chinês é um governo muito restrito, tem uma política muito forte, e tem câmeras por todo lugar. E há muitos anos ele sabe onde estão as pessoas, o que elas estão fazendo. Isso é ruim por um lado, porque você perde um pouco sua privacidade, mas você ganha do outro, por exemplo, também uma segurança maior.
a gente vai sentir muito isso na pele, né? A gente vai perder, por exemplo, algumas questões relacionadas à nossa privacidade, das nossas informações. Nós né? teríamos que ter uma legislação, já estamos finalizando, para isso, Rodrigo. Os nossos códigos são arcaicos, concorda? E para a computação, quando era lá nos idos, não foi criado nada. Agora você acha que vão criar isso? A grande discussão agora é sobre o marco da regulação da IA. Minha preocupação é, existe muito pouco conhecimento sobre o que é IA. As pautas não estão sendo feitas com uma base sólida, então um dos papéis da ABRE é justamente apoiar nesse assunto e colocar o Brasil como um protagonista, como um país que tem a capacidade de desenvolvimento de tecnologia que de fato tem. A gente tem um dos melhores engenheiros, programadores ali no mundo, a gente não fica por atrás para ninguém, mas a gente tem essa síndrome de vira-lata, a gente tem essa questão de não fomentar a nossa indústria de uma forma decente, e da gente consumir produtos gringos, essencialmente, né? E aí você vai querer consumir um produto, uma IA chinesa, ou uma IA francesa, americana, ou uma IA que está treinada com a diversidade do nosso público, por exemplo, que é o brasileiro é o público mais diverso em termos de raça, de tudo, né? Então, é uma questão que é importante. E a gente é um país digital, né? A gente gosta disso. Gostamos. Eu gostaria de saber uma coisa. O que você toma de café da manhã? Tão inteligente. Rodrigo, foi um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Fico chocada com a inteligência desse menino, gente. Obrigado. Considerações finais para o pessoal? Eu acho que assim, as coisas que eu falei aqui podem só, às vezes, um pouco, né, gerar aí uma certa ansiedade e tudo mais, mas as coisas estão acontecendo, né? Então, minha recomendação seria não se afobar com o assunto, ou não ter medo, porque isso não leva a lugar nenhum. Eu vou chegar com palpitação em casa. E sim, ir um pouco atrás, estudar, brincar, testar. Entra ali no ChatGPT, entra no Bard do Google, que é o concorrente do ChatGPT, tem outros ali, tem o Cloud, tem vários outros que vão surgir. Tem o nosso site, tem a Nama. Vou deixar aqui, fale-nos sobre ele. Nas considerações. www.nama.ai. Isso aqui, tá? Bem como a rede social do Rodrigo. E testar e validar, porque tem coisas muito bacanas e tem conheci um garoto que estava fazendo ali fazendo a parte aqui de filmar de um evento que a gente teve, e ele falou, legal que você trabalha com IA, eu ganhei o Festival de Minuto, outro dia, porque eu usei IA ali no Adobe Photoshop, eu fiz um negócio que usou IA, e se eu não tivesse usado IA, eu não ia ganhar o Festival do Minuto. Coitado de quem não usou, isso que não é complicado, Rodrigo. Não, mas é porque ele foi criativo. Não porque ele fez de um jeito ali que ele não tinha recurso, ele não tinha tempo, e ele fez um negócio e ganhou. Então, assim, e ele colocou isso como efeito, porque você pode fazer de várias formas, né? Então, assim, ele se reinventou ali e ele conseguiu ganhar o festival que ele queria. Então, imagina o que você pode ganhar no seu negócio, no seu tempo, né, nas suas receitas, nas suas pautas. Tem muita coisa legal que dá para ser explorada. Muito obrigada, nós agradecemos, não é? Retorne mais vezes, Rodrigo, agradeço, quando nós Camila. estivermos assim mais lúcidos nesta questão, não é mesmo? E é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!